necessário tecer breves comentários na própria introdução do livro, O Porvir e o Nada, onde Kardec vai nos dar as diretrizes deste código futuro que nos aguarda após o decesso ou o fenômeno da morte do corpo físico. E Kardec inicia dizendo o seguinte: vivemos, pensamos e operamos. Eis o que é positivo. Morremos, eis o que não é menos certo. Mas para onde vamos ao deixar a terra? Que seremos após a morte? Estaremos melhor ou pior? Existiremos ou não? Ser ou não ser é a alternativa. Para sempre ou para nunca mais? Ou tudo ou nada? Viveremos eternamente? Ou tudo que aniquilará de vez? É uma tese que essa se põe ao estudo do livro Céu e Inferno. O Código Penal da Vida Futura, Kardec, neste capítulo, ele vai dizendo: o Espiritismo não vem, pois, com sua autoridade privada, formular um código de fantasia, a sua lei no que diz respeito da alma, deduzida das observações do fato. Pode resumir-se nos seguintes pontos. Esses seguintes pontos, e com a introdução das nossas reflexões, Kardec vai citar aproximadamente, deixe-me ver aqui, aproximadamente 32 itens, ou seja, 32 pontos, não é? Aonde ele vai formular a sua tese do Código Penal da Vida Futura. O que nos aguarda ao retornarmos ao mundo espiritual ou ao mundo da erraticidade, a pátria espiritual de todos nós. Nós viemos desta dimensão cosmológica, como eu falava nos bastidores com o nosso amigo Cosme, sobre o estudo da Gênese, que nos convida a nos conhecermos mais das diversidades de moradas, as moradas dos mundos físicos e as moradas espirituais, os universos espirituais que circundam o nosso universo físico. Pegando o diálogo que eu tive há poucos minutos com Cosme, o universo físico ele poderia nunca ter existido, mas os universos espirituais sempre existiu. Significa que, antes de surgir a teoria do Big Bang, o surgimento do universo, os universos, olha que eu estou falando no plural, os universos espirituais, este sempre existiu antes de surgir esta imensidade que é o universo físico. E quando Kardec, na obra Céu e Inferno, ele vai nos apresentar os nossos destinos, de onde nós viemos e para onde nós retornaremos, e quais serão as nossas situações ao deixarmos a Terra. Portanto, o que Kardec está querendo dizer que retornaremos a este outro universo espiritual. E como serão as nossas relações neste outro universo espiritual, ou melhor dizendo, na linguagem kardeciana, o mundo dos espíritos. E no item 10, é um dos pontos que Kardec trata, ele vai dizer que o espírito sofre, quer no mundo corporal, quer no mundo espiritual, a consequência das suas próprias
imperfeições. Você vai sofrer pelas suas próprias ações, pelas suas próprias atitudes, quer seja no mundo físico, quer seja no mundo espiritual. Uma está relacionada à outra, porque você é um ser interexistencial. Você é um cidadão do universo. Você não é apenas um cidadão do planeta Terra. Você não é apenas um cidadão em um território brasileiro. Você está brasileiro, mas você não é brasileiro. Você é um espírito com a identidade cósmica. E você que será o responsável pela construção do mundo que você está aspirando no futuro, esse mundo que você aspira para um mundo melhor, é o que você está materializando na sua matriz, que é o teu próprio pensamento, é o princípio inteligente do universo, o espírito. Então, você que vai construir as suas próprias moradas, da forma como você está se relacionando hoje na Terra com o próximo. Então, quando ele diz assim, no item 10, as misérias, as vicissitudes padecidas da vida corpórea são oriundas das nossas imperfeições, são expiações de faltas cometidas na presente ou em precedentes existências, ou seja, as expiações, karma, provação e expiações são consequências dos seus padrões emocionais, quer seja da atual existência ou das tuas vidas pretéritas. Porque você está, porque você só tem uma única vida. Você não tem várias vidas. É claro que nós não somos possuidores de inúmeras vidas. Só existe uma única vida. Esta única vida é o ser espiritual que periodicamente reencarna na Terra para vivenciar uma experiência no corpo físico. Essas experiências no corpo físico lhe dá a oportunidade de você aprender, de você evoluir, de você ter uma nova personalidade, de você aprender outros idiomas. Quantos idiomas nós não já falamos? Quantas esposas nós não já tivemos ao longo dessas jornadas milenares nas nossas sucessivas reencarnações? Quantos filhos já tivemos? Quantas profissões já tivemos? Quantos erros e equívocos já cometemos? Quantas coisas positivas já fizemos ao longo desta jornada espiritual na Terra, que é a grande academia onde nós aprendemos o Código Penal do Amor, apresentado por Jesus, e que mais tarde Jesus iria enviar a doutrina dos espíritos como o advento da grande terceira revelação, e vai nos apresentar o Código Penal da vida futura, nos mostrando que você é o próprio construtor do teu futuro. Então, item 10, de certa forma, quando Kardec vai dizer que você é responsável pelo seu karma, pela sua expiação, pelas suas próprias faltas cometidas, que fica arquivada no seu inconsciente profundo, e ela não é apagada, ela não é deletada, ela não é excluída, ela vai ficar lá até um dia você estar preparado para restabelecer uma harmonia com os erros que você fez ou praticou no passado. Você só terá uma vida futura, só terá um mundo de bem-aventuranças no dia em que você estabelecer, por definitivo, um autoencontro
com as suas próprias sombras internas, buscando um diálogo na inteireza do seu mundo íntimo, buscando as verdadeiras moradas que existem em você, para que amanhã você aspire por essas moradas futuras que Kardec nos apresenta no Código Penal da vida futura, porque a justiça de Deus está escrita e plasmada na consciência de cada um de nós. O que é o céu e o que é o inferno? Céu e inferno é um estado de consciência espiritual de todos nós. Então, ele vai dizer que no item 11, a expiação varia segundo a natureza e gravidade da falta, podendo, portanto, a mesma falta determinar expiações diversas, conforme as circunstâncias atenuantes ou agravantes em que for cometida. Ou seja, ele, nas entrelinhas, Kardec vai estabelecendo este código, estas diretrizes que a nossa expiação vai variar, não é? De acordo com a gravidade da nossa natureza. Por mais que seja, como por exemplo, me permita um exemplo. Alguns anos atrás, eu me encontrava no supermercado, enchi o meu carrinho de compras e me apareceu uma garota, uma jovem, carregando uma criança recém-nascida nos braços e outra criança de 5 anos segurando a sua mão. Ela chegou com um pacote de arroz e me perguntou: moço, o senhor poderia comprar este pacote, poderia pagar este pacote de arroz? A minha resposta foi: não. Moça, infelizmente, eu não posso, porque eu acabei de pagar um pacote de sal para um rapaz que me pediu. Antes desta moça me pedir que eu pagasse o pacote de arroz, me apareceu um senhor com um pacote de sal grosso. E ele tinha um aspecto de um homem que bebia. Ele tinha um aspecto que sofria de cirrose hepática por conta do alcoolismo. Me parecia ser um alcoólatra. E ele me pediu um pacote de sal grosso, eu comprei, e depois eu deduzi que aquele sal grosso era para fazer o churrasco do final de semana, e eu paguei. Mas aquela moça com a criança recém-nascida nos seus braços e com um pacote de arroz, eu neguei. E o meu carrinho estava cheio. Ela deu meia volta e foi embora para dentro do supermercado. Eu paguei a minha conta e, para a minha surpresa, surpresa essa, que nós somos surpreendidos pelas nossas ações, pelas nossas atitudes que estão no nosso mundo mental. Quando eu fui saindo do supermercado com o meu carrinho cheio, a porta eletrônica travou no carro que eu ia passando e eu não consegui sair. E aquela situação inusitada me fez lembrar, ou melhor, a minha consciência disse: olha o que você acabou de fazer. Você acha justo? Era a minha consciência me chamando a corrigir aquela ação, aquela atitude que eu tive. Eu dei meia volta, chamei a moça e paguei o arroz para ela. Ou seja, algo soprou na minha consciência. Se eu tivesse ido embora e não pago aquele pacote de arroz àquela moça, eu iria levar isso para o resto da vida na minha consciência. Sabe por quê, meus amigos? Do Deus, amor e justiça. Que eu iria dizer, eu paguei um pacote de sal para um homem que ia fazer farra, churrasco para farra. Mas eu não paguei um pacote de arroz para uma mãe
que estava com uma criança recém-nascida no braço. Isso ficaria registrado nos anais da minha consciência. E eu iria sofrer com este sentimento de culpa. É o sentimento de culpa que vai gerar as nossas consequências: expiação, provação ou karma. É a intensidade do seu sentimento de culpa que vai estabelecer o seu sofrimento futuro. Portanto, é isso que Kardec está dizendo na questão 11. Agora, na questão 12, ele vai dizer: não há regra absoluta nem uniforme quanto à natureza e duração do castigo. Ele vai dizer que não há uma natureza, não há um padrão do tempo que vai levar o seu castigo. A única lei geral é que, segundo o seu valor, toda falta terá punição, bem como recompensa todo o ato meritório. Todas as nossas faltas, né, terão uma punição. E que punição é essa? É o que eu acabei de falar anteriormente no item 11. A punição na sua própria consciência. O juiz, o advogado, será você mesmo. Você que vai julgar pelas suas ações, pelas suas atitudes. Vejamos bem a história do próprio espírito Gregório, um dos personagens do livro Libertação, onde a falange de espíritos desce às regiões furnas do umbral, e André Luiz, fazendo parte desses caravaneiros, vai à região, a uma cidade sombria, resgatar o espírito Gregório. Gregório, uma entidade das trevas, lá já vivia há mais de 1000 anos, nas regiões infernais, trazendo o caos para a humanidade. O espírito de Gregório administrava uma cidade com inúmeras entidades sombrias sob a sua égide e que trazia o caos no período da Idade Média. Mas a sombra é a ausência da luz. O ódio é o amor doente. E André Luiz chega nesta região onde ele seria resgatado, e quem iria aparecer para ter este diálogo de resgate daquele espírito de alma endurecida? A sua mãe, Maria Matilde, que desce das regiões iluminadas e vai ter um diálogo com Gregório. No primeiro contato, Gregório não vê de quem se trata, ele apenas ouve a voz de uma entidade lirial, mas esta entidade não poderia ser vista por Gregório, porque ele vibrava numa faixa escura, numa faixa de vibração negativa, numa faixa de densidade espiritual, aonde ele se encontrava. Mas o espírito Maria Matilde se mostra para ele e ele descobre que se tratava da sua mãe. Ali fechava-se o ciclo das punições, das dores, dos sofrimentos, das perversões que Gregório viveu durante milênios, e daí em diante ele seria resgatado para as suas futuras reencarnações, tendo a oportunidade, dentro do Código Penal da vida cósmica universal, se restabelecer consigo mesmo. Portanto, quando Kardec, no item 13º, vai dizer que a duração do castigo depende da melhoria do espírito culpado. Então, você fica castigando você mesmo. Olhe bem, vejamos bem, a história de Gregório. 1000 anos praticando o mal, a ira, o ódio, o rancor. Então, tudo tem seu tempo. Quem de nós aqui, em um passado
recente nas nossas vidas pretéritas? Não já praticamos algo que estávamos equivocados? Quem aqui já não foi responsável em ter levado alguém à fogueira, ter lapidado o patrimônio do outro? E hoje nós vivemos nas nossas dificuldades financeiras, que abusou do poder, da autoridade que você tinha, e hoje você vive nas suas aperturas financeiras, sendo desmoralizado. Eu vi recentemente agora que um jovem rapaz está preso desde 2019 de forma injusta. Outro rapaz que ficou quase um ano preso de forma injusta. E descobriram que este rapaz não foi a pessoa que praticou o latrocínio e ele foi preso de forma injusta. É claro que a justiça tem que responder pelos seus equívocos, pelos seus erros, porque prendeu um inocente na cadeia. E este inocente ficou aproximadamente quase um ano. O último caso, o outro caso, um rapaz está preso desde 2019 e a justiça errou. Prendeu o rapaz por uma simples foto e ele foi confundido por um marginal e foi preso em 2019 e continua ainda preso. E ele é um jovem inocente. É claro que a justiça tem que responder pelos seus erros, porque o jovem rapaz é inocente, de fato, ele é. Mas, por trás desta história, deste rapaz, será que ele não teria que viver essa experiência para que ele, de alguma forma, restabelecesse com a sua consciência, com o seu sentimento de culpa que ele não lembra, mas que está arquivado no seu inconsciente profundo, de que em alguma vida do passado ele não fez isso com alguém? Ou foi algum promotor de justiça, ou mandou prender alguém de forma injusta? Eu não estou querendo aqui justificar. O que eu estou querendo dizer é que tudo na vida tem um motivo de ser, tem uma consequência. Uma folha não cai de uma árvore sem o consentimento do Código Penal da vida cósmica universal. Nós somos regidos por leis, leis essas que não sofrem alterações. É a lei divina que está íncita na consciência de todos nós. Portanto, neste capítulo 13, ele dá um desdobramento. Nenhuma condenação por tempo determinado lhe é prescrita. O que Deus exige por termo de sofrimento é um melhoramento sério, efetivo, sincero, de volta ao bem. O que ele está querendo dizer neste item 13, não é? O que está prescrito na lei de Deus é que você se torne uma pessoa afetivamente melhor, mais sincera, e que volte a estabelecer o sentimento do amor em você. Então, quando ele diz assim, desta maneira, o espírito é sempre o árbitro do próprio destino, podendo prolongar os sofrimentos pela pertinência no mal ou suavizá-los e anulá-los pela prática do bem. Foi o que eu comentei anteriormente, meus amigos. É você que vai determinar a duração do teu sofrimento. Mude os teus padrões. Mudando os teus padrões, você vai começar a vislumbrar esse novo mundo que nós aspiramos, um mundo de regeneração. No livro Pensamento e Vida de Emmanuel vai dizer: o pensamento cria a vida
que procuramos. A vida que cada um de nós estamos estabelecendo na nossa jornada luminosa pelos caminhos da terra, pelos caminhos da vida. Quando o amor veio à terra, na presença, a presença do Cristo, como este amor, coagulado em um corpo somático, um jovem de 1,78 m de altura, cabelos cor de ambar, encaracolado, não tanto gordo, não tanto magro, mas um biotipo de corpo perfeito. Para este espírito evoluído, precisava-se ter um corpo à sua altura. E ele transitava na beira da orla do mar de Genezaré, naquele mês de março da nossa era cristã, e dirigia-se a um velho pescador que acabara de chegar de mais uma pesca. Jesus, aquele jovem aos 30 anos, dialoga com aquele ancião que mais tarde seria o grande apóstolo Simão Pedro. Simão, tu desejas pescar almas para a casa de meu pai? Simão foi envolvido pelo campo gravitacional do amor, pelo campo da estesia da gratidão que exalava do perfume cósmico daquele espírito materializado na terra, na personalidade de Jesus de Nazaré. Ali se estabelecia as novas diretrizes para o mundo que se encontrava em litígios. Ali se estabelecia o novo código da vida futura para a humanidade ou para as humanidades que se seguiriam com o advento de Jesus na Terra. Portanto, meus queridos irmãos, foi Jesus que implantou na Terra o código perene do amor, o código da nossa vida futura será estabelecida de acordo com o que você está fazendo com o código do Evangelho do Cristo. Porque o Evangelho, a Boa Nova, é este código penal. Quem vivencia o Evangelho do Cristo saberá estabelecer, saberá separar o joio do trigo, saberá entender o que é uma porta estreita e o que é uma porta larga. É exatamente isso, meu amigo Cosme, que o Código Penal da vida futura nos mostra qual das duas portas, meus amigos do Deus, amor e justiça, qual das duas portas você quer passar? Pela porta larga ou pela porta estreita? Pela porta estreita da renúncia, da modificação, ou pela porta larga da perdição, da avareza, do faz de conta, das facilidades do mundo de César? Portanto, nas nossas considerações finais, ainda neste capítulo, neste item 13, ele vai dizendo uma condenação por tempo determinado teria o duplo inconveniente de continuar o martírio do espírito, renegado ou de libertá-lo do sofrimento, o martírio do espírito, renegado, ou libertá-lo do sofrimento, quando ainda permanecesse no mal. Então, é você, eu estou sendo repetitivo em cada item, para que fique bem claro, é você e mais ninguém que é o construtor do teu futuro, do teu destino. O teu futuro já existe, o teu futuro já está sendo escrito. Mas de que forma? Pelas suas ações, pelas suas atitudes,
pela sua forma de pensar e de agir no presente, porque o presente é consequência das suas atitudes e ações do passado. E o futuro será o que você está plantando no presente para colher no futuro. Planta-se na terra e colherás no mundo espiritual. Portanto, a escola, o planeta Terra, é esta escola bendita, é este hospital que vai facultar os seus pacientes a curar as feridas da tua própria alma, são as feridas emocionais, dos sentimentos de culpa que carregamos e levamos para o outro lado da vida. Porque se nós amamos, praticamos o bem, levaremos nas nossas bagagens espirituais as virtudes, as sementes de vida eternas que fomos plantando na terra. Mas se você plantou espinhos, é claro que você vai colher espinhos quando retornar à pátria espiritual. E concluindo, o 14º item, Kardec diz: dependendo da melhoria do espírito, a duração do castigo, o culpado que nunca melhorasse sofreria sempre, e para ele a pena seria eterna. Ou seja, ele encerra no item 14º, que depende, não é, da melhoria do espírito, a duração do seu sofrimento. O seu sofrimento vai determinar por você. Portanto, meus queridos amigos do Centro Espírita, Deus, amor e justiça. O que é que nos falta para construirmos um mundo melhor? Falamos, comentamos, que o planeta Terra está saindo de um mundo de provas e de expiações para um mundo de regeneração. Mas há um hiato, ou seja, uma transição. Essa transição de um mundo de provas e de expiações para um mundo em regeneração, ela é gradativa, ela não é abrupta. Esse mundo de regeneração ocorrerá, mas esse mundo ocorrerá no momento em que você entender por definitivo que o Código Penal da vida futura está em você mesmo. Porque é você que vai estabelecer esse novo mundo, esse mundo das bem-aventuranças. O mundo de regeneração se inicia dentro do seu mundo íntimo. O mundo se modificará no momento em que você modificar o seu caráter, a sua personalidade, a sua identidade de ser espiritual que você é, porque o mundo, o futuro mundo da humanidade que nos espera, na democracia do amor, na democracia da gratidão, na democracia da justiça divina, a democracia cósmica da vida, é uma democracia igualitária para todos os irmãos em uma unidade no nosso universo. Não é, meu amigo Cosmos? Neste sistema solar, que é a nossa cidade, ou melhor, o planeta Terra é a nossa cidade, e esta cidadezinha chamada planeta Terra, a nossa cidadezinha planeta Terra está dentro de um estado chamado Sistema Solar. O Sistema Solar é o nosso estado. E quem é o nosso país? A nossa Via Láctea. Dentro da Via Láctea existe bilhões, 100 bilhões de países, ou seja, 100 bilhões de estrelas dentro da Via Láctea, que é o país. Mas o universo tem uma diversidade de países.
E eu comentava com meu amigo Cosme, e eu encerro o Cosme, que o país mais próximo ao nosso se chama Andrômeda, com bilhões e bilhões de estrelas. O Código Penal da Vida Futura está para todos esses mundos no seu processo de evolução. Gratidão. Muito bem, muito bom. Como sempre, James nos ofertando assim um. E esse, no final, notem que foi uma aula, uma aula assim fenomenal, viu? Para aqueles que estão já, nós estamos pensando em estudar a Gênese, olha, temos uma matéria aí muito bom. Mas, meus irmãos ouvintes, eu queria inicialmente pedir perdão porque no momento da transmissão ao vivo não passou a parte justamente da nossa prece inicial. Foi o erro técnico aqui do nosso administrador aqui, né? Isso acontece quando é ao vivo, né? Mas eu queria lembrar também, foi um aviso que eu dei que não, vocês não ouviram, que a partir da próximo domingo a transmissão pelo YouTube não acontecerá mais, visto que será transmitido através do Instagram, né? É, e também a nossa reunião doutrinária presencial lá na nossa casa já está acontecendo agora, claro, que de forma controlada, né, está de forma híbrida, mas de forma controlada, para que possamos assim atender as normas em vigor, tá? E também eu falava que este mês nós estamos comemorando o aniversário da nossa casa, nossa sociedade, 65 anos de existência, e o nosso companheiro James iniciou fazendo essa homenagem, que infelizmente, amigo, desculpe, mas não registrou esse momento, mas você fique à vontade para fazer, tá? Bom, no momento nós não temos nenhuma pergunta aqui, só agradecimento pela palestra, tá? Eu também sou muito grato a James, mas aí eu faço uma pergunta ao nosso querido, enquanto você relatava aí, nos trazia essa aula nessa manhã, e surgiu uma pergunta aqui. Então, essas pessoas que pensam ou que dizem, Deus vai nos castigar, então não tem fundamento, correto? Não. Deus certamente não nos castiga. O castigo, como nós assim o entendemos, somos nós mesmos os construtores do nosso próprio castigo, como está muito bem explicitado nestes itens que nós estudamos, e Kardec deixou claro que o castigo é uma ação, uma atitude criada por você mesmo. Deus seria injusto se nos castigasse. Deus seria um Deus vingativo. Deus, ele é amor, ele é gratidão. Essas questões do castigo é você. E deixamos bem claro que a questão dos nossos sofrimentos é construída com as nossas próprias ações, atitudes. Então, Deus não castiga ninguém. Você é castigado pelas suas próprias ações e atitudes. Surgiu uma pergunta aqui de Cris Feitosa. Tudo que se passa hoje no planeta já estava determinado? Não, não, minha amiga Cris. Porque, deixa aí a mensagem de Cris aí no texto, aí na tela. Não, Cris. Nós é que construímos. Se você perceber, Cris, no Código Penal da Vida Futura, cada ação, cada atitude nossa, individual e coletiva, vai gerar, vamos dizer assim, um karma coletivo para a humanidade. Então, as consequências que a Terra está passando são as ações coletivas da humanidade. Como, por exemplo, eu vou pegar a pandemia, o Covid-19, o coronavírus. Nós sabemos que as doenças, as grandes pandemias que assolam a humanidade, ela tem consequência do comportamento da raça humana.
essas pandemias teve como matrizes nós mesmos. Primeiro, nós matamos uma quantidade imensa de animais. A gripe espanhola, a peste negra, todas essas pandemias tiveram as suas origens da matança excessiva dos animais, como, por exemplo, o Papa, me fugiu o nome do Papa na época da Idade Média, ele dizia, o Papa, que os gatos eram possuidores dos demônios, que Satanás se manifestava através dos gatos na Idade Média. E qual foi o decreto que o Papa declarou naquela época? Que dizimasse todos os gatos. Os gatos começaram a ser perseguidos e mataram, ou seja, praticamente dizimaram todos os gatos que tinham no continente europeu na Idade Média. E aí o que aconteceu? Houve uma proliferação dos ratos. E os ratos começou a proliferar no continente europeu e iria transmitir a doença que nós conhecemos como a tifoide, a peste negra, oriunda da pulga que ficava no rato e matou 100 milhões de pessoas. Vou tornar a repetir. 100 milhões de pessoas morreram na Idade Média por conta deste comportamento. Praticamente quase dizimou uma parcela da humanidade. Vimos isso na gripe espanhola, que teve a sua matriz lá nas fazendas, nos Estados Unidos, a carne de porco comida pelos soldados que iriam participar da Segunda Guerra Mundial, trouxe a gripe espanhola, e aí, durante 2 anos, a gripe espanhola matou 50 milhões de pessoas. Aqui em Salvador, foram milhares de pessoas. 30 mil pessoas morreram naquela época aqui no Brasil. A pandemia da Covid-19 não é diferente. Porque nós é que precisamos modificarmos, pensarmos de forma planetária coletiva. Tudo o que se passa, minha amiga Cris, concordo com você, num planeta, não é que já estava determinado, é que nós somos, como eu deixei claro aqui no Código Futuro, o Código Penal da Vida Futura, é você que vai dizer como você quer ter um mundo melhor. A gente tem que pensar não de forma individual, mas de forma holística. O que é visão, o que é a medicina holística, como Filomeno de Miranda vai dizer em um de seus livros, Trilhas da Libertação. Pense como todo. Se o planeta adoece, você vai adoecer. Nós vamos adoecer. Minha amiga Cris, o grande físico Fritz Jof Capra, o autor do livro O Tal da Física, ele esteve aqui em Salvador, Cris, em 2004. Eu tive o prazer de assistir a palestra dele no hotel, no auditório do Hotel Fiesta. O grande físico Fritz Jof Capra, ele escreveu um livro, A Conexão Oculta. A Conexão Oculta, ele vai dizer que é a teia da vida. E, na sua palestra, ele diz, olha o que ele diz, Cosme, nós não evoluímos no planeta Terra. E eu fiquei parado quando ele disse isso. Nós não evoluímos no planeta Terra, minha amiga Cris. Aí eu fiquei parado, o auditório com quase 2.000 pessoas, ficaram todo mundo esperando o que ele iria dizer. Ele deu uma pausa de forma propósita e disse, nós evoluímos com o planeta Terra. Minha amiga Cris, adorei sua pergunta. O que ele quis dizer que o que acontece no planeta Terra acontece com todos nós. Tudo está em evolução. Se tudo está em evolução, então nós somos os construtores da evolução da Mãe Gaia. A Mãe Gaia tem os seus chakras. Eu não sei se vocês sabem, mas existem pontos magnéticos. O campo magnético da Terra vibra em torno de
30,3 MHz. O planeta Terra tem os seus campos energéticos, os seus chakras em cada continente, pontos de energias, como nós temos os nossos chakras conectados. E a gente viu isso perfeitamente no ano passado. Na prática, vimos o funcionamento do campo magnético da Terra quando houve o lockdown no planeta. O mundo parou e a gente começou a ouvir o zumbido. Isso foi noticiado nas redes internacionais e aqui no Brasil. As pessoas estavam ouvindo um zumbido. Esse zumbido, sabe o que era? A vibração do universo, que está no vídeo que eu mandei aí para a Cosme. O som do universo, o som da Terra. Zum, é o ON, não é? E isso as pessoas conseguiram ouvir a vibração magnética da Terra. E aqueles médios sensitivos, algumas pessoas captaram. É o momento do avanço da luz sobre as trevas. Então, nós somos os responsáveis pela casa planetária em que nós habitamos. Muito bem, muito bom mesmo. Mas não há mais perguntas. A Cris agradece pelo esclarecimento. Então, nós vamos dar um ponto de segmento no nosso encontro de hoje, tá? Agradecer a todos que participaram, agradecer ao nosso companheiro que mais uma vez esteve aqui conosco, na sua infinita gratidão a você pelos esclarecimentos, por estar sempre disposto a colaborar conosco aqui na nossa casa. Quer fazer alguma consideração final, James? Agradeço pelo convite ao Centro Espírita Deus, Amor e Justiça e, mais uma vez, parabenizá-los pelos seus 65 anos, né? 65 anos de jornada nesta nossa cidade abençoada, Bahia de Todos os Santos. Né? Gratidão, parabéns a toda a equipe, ao nosso digníssimo amigo Cosme. Eu estou me comprometendo, está sendo gravado, não é? Estou me comprometendo a todos vocês que, quando diminuir mais a pandemia, eu faço questão, sim. Eu já até comentei em outras lives. Eu faço questão de ir pessoalmente conhecer esta abençoada instituição espírita na Boca do Rio, em Salvador, Bahia. Muito bem, estaremos sim ansiosos para esse acontecimento em breve, se Deus quiser. Mas então, amigos, vamos dar um ponto final no nosso encontro da nossa doutrinária, fazendo a prece de agradecimento a Jesus por essa oportunidade. Assim sendo, relaxemos os nossos pensamentos e nos conectemos a esse universo, a natureza tão bela, para assim conectarmos ao nosso amado e mestre Jesus, aos benfeitores espirituais, que estão sempre a nos auxiliar, nos encorajar, a nos intuir pelo caminho do bem e da luz. Mas somos nós ainda que estamos caindo e levantando, mas levantando na certeza de que Jesus está sempre de braços abertos, a nos esperar, a nos derramar as suas forças, as energias necessárias que precisamos para darmos continuidade nessa imensidão da nossa trajetória. Assim sendo, bom mestre, aos amigos espirituais, gratidão por mais esta oportunidade, ao nosso companheiro James, por tão bela explanação. Senhor Jesus, ser conosco, amigo, no decorrer desta semana, nos dando força e coragem para as nossas lides diárias. Que Deus nos abençoe agora e sempre. Muito obrigado a todos e todos fiquem em paz. Obrigado, amigo Jay, mais uma vez. Meu amigo Cosme,